a hipótese que eu trazia era de fazer uma coisa sobre a virtude. A virtude, como sabem, uma virtude é uma energia, uma qualificação, precisamente para fazer. Uma virtude faz boa a pessoa e a obra que ela faz. Mas eu era sobre a prudência. Porquê? Porque é a virtude, das virtudes cardeais, é a primeira e foi a mais vilipendiada. Quer dizer, é quando a gente fala um tipo prudente, não vai nem muito longe, nem muito perto, está assim, é um cuidadoso, um reticente. Ora, é a virtude da decisão inteligente, da decisão, é mesmo a que comanda os atos de decisão. Quer dizer que pondera, reúne informação, mas aquilo que é o decisivo da virtude da prudência é agir no momento exato. É a virtude da ação. É a virtude da ação. E eu preparei uma coisa um bocado nesse sentido. Porquê? Porque se leram a visão, uma entrevista, eu tenho para aqui, posso indicá-la para que quem não leu, leia, que fez quinta-feira, 8 dias anterior, que é do Fernando Moreira de Sá, Ascensão e Queda de Passos, a versão 2.0. Eu acho isso muito importante, ler isso, por uma razão muito simples, porque ali, com os nomes todos, como é que se fabrica a substituição de um partido, como é que se fabrica a substituição de um governo. Quer dizer, é ali, e portanto é uma peça essencial para resistir à situação em que nos encontramos. E depois, uma outra coisa, que eu não vou falar disso, mas é também uma indicação a seguir, que é, na internet vocês podem encontrá-la, que é uma coisa que eu acho que ninguém tinha coragem de fazer, mas eu acho que é fundamental. Carta aberta ao João César das Neves, porque a forma como ele agride os pobres, e é uma carta de eu mandar àquela parte, e espero que ele não vá. Mas, seja como for, é uma coisa que eu acho que é necessário. E por isso, em vez de ir para essa análise da virtude da prudência, que eu achava que era o ato de resistência, quer dizer, neste momento é preciso encontrar formas, organizações de resistir àquela destruição de um país, à destruição das pessoas. Mas eu achei que era uma coisa muito mais interessante quando entrei aqui, e que quero fazer por causa... Isto é o meu Deus, isto é um céu. E então eu quero falar de um modelo de resistência. Quer dizer, podia falar do Papa atual, mas ele fala bem por ele, e sobretudo de tempos difíceis em que ele também asneirou, quer dizer, como toda a gente, e como é que ele se converteu e como é que ele se tornou realmente uma pessoa que neste momento ajuda a resistência de muita gente, e é uma alegria na Igreja Católica, mas não só, ele tem uma ressonância enorme. Eu ia fazer a coisa do seguinte modo. O Eduardo Lourenço diz algo que para mim é essencial, que é assim, diz ele, no Ocidente, se há algum exemplo de humanidade, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caso na história ocidental
embora ele venha do Oriente, não é? Mas é a figura realmente do resistente. Como é que ele se configurou, e era um bocado sobre isso que eu queria rapidamente falar. E vou dar as referências, as pessoas depois vão para casa, podem pegar no Novo Testamento, no Evangelho e ler. Vocês sabem que nos Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos não é muito Atos dos Apóstolos, aparecem dois no começo e depois só fica o Paulo, mas chamam-lhe Atos dos Apóstolos. Mas é a nascença das comunidades cristãs. E há um ponto que é a ida de Paulo a Atenas. Ele vai a Atenas e, como bom judeu, está a ferver de indignação. Tantos templos, tantos ídolos, tanta coisa. Mas depois também era uma pessoa, um retórico de grande calibre, tinha estudado retórica, então resolveu como é que eu vou entrar aqui nesta gente. Só lhe apetecia mandar aquilo tudo pela borda fora e, de repente, diz: vós sois os mais religiosos dos homens. Andei por aí e vi altares a este, aquilo. E até descobri um altar ao Deus desconhecido. Olha, é desse que eu venho falar. E então começou a falar de Jesus Cristo. Não teve assim um êxito enorme, porque depois no final falou de que nós somos para sempre, da ressurreição. A ressurreição não é um processo, a gente sabe lá o que é. Sabe que se Deus gosta de nós é para sempre. Agora, como é que ele vai arranjar a questão é que eu não sei. Mas era um bocado isso, quer dizer, que ele veio falar de Jesus Cristo. O êxito não foi assim muito grande, mas teve, quem me dera que em cada sermão ter uma conversão. Ele teve várias, mas depois disseram: não, depois vamos te ouvir noutra altura, na Ágora, onde o convidaram. Ora, é desses também que eu gostaria de falar hoje. Porque a gente esquece uma coisa que, a meu ver, é fundamental. Isto era no capítulo 17 dos Atos. Agora, em Lucas 3. Lucas 3, de que é que trata? 3, 21, 22. Sabem que Jesus levou muito tempo a encontrar o caminho dele. Pelos testemunhos que temos nos Evangelhos, foi ali pelos 28 anos que achou que tinha. Primeiro andou com João Batista, deve ter visitado os Essénios, porque depois foi muito contra uma religião elitista, como era a dos Essénios, mas andou muito tempo à busca de um sentido. Porque a grande questão sempre é a do sentido. Sabem mesmo que Wittgenstein diz que o sentido, que é o que nos faz ter uma direção na vida, é o que dá mais resistência à vida, ele chama, que lhe podemos chamar Deus. E a oração é, para ele, para o Wittgenstein, o ato de resistência à dissolução da nossa personalidade. Mas com Jesus, o que é que acontece? Jesus molhadinho, não é? Foi batizado no Rio Jordão, tinha andado com João e, portanto, fizeram a festa de que mudou. Não gostou. Estava em oração e o João estava sempre a ameaçar. Se não fazem isto, acontece aquilo. Era como agora fazem com os nossos credores. Estava sempre a ameaçar. Se não fazem isto, vai haver uma desgraça, depois vai outra desgraça, sempre a falar da desgraça. E ele estava a rezar. Como sabem, a oração não é para convencer a Deus, a oração é para nos abrir às iniciativas divinas em nós. E diz que uma voz de paz: tu és um filho muito amado, hoje te gerei. O amor é que gera as pessoas, não é? Ainda que tenham 82 anos, quer dizer, o amor é sempre que gera as pessoas. E ele, a partir daquela experiência mística,
mudou tudo a orientação da sua vida. Largou o João, com um grande elogio, disse que das pessoas todas não tinha conhecido ninguém tão grande como João, que nós chamamos João Batista, começámos João Batista porque levava as pessoas à água, não é? E disse que nunca tinha encontrado nada, mas que o menor no reino dos céus era maior do que ele. Porquê? O João, como todos nós, andámos à procura da vida, à procura de um sentido, à procura de ter a que nos agarrar, não é? Mas é a partir de nós. Ora, nós, a partir de nós, ficamos em nós. Jesus é, a partir de uma outra voz, não é? É sempre um outro que nos ajuda a ser nós mesmos, não é? Quer dizer, nós somos seres de relação, se não é o outro, ficamos no nosso isolamento. E a voz do outro diz: tu és um filho amado, e porque tinha uma concepção bastante democrática da vida, diz: isto é para todos. E então larga o João fica um bocado, porque está na cadeia e os discípulos andam a dizer: olha, aquele que veio está a estragar tudo. Isso não pode ser. E ele diz: não, e de contar-lhe, informai-o que isto está a mudar, isto está a mudar. E faz uma narrativa do profeta Isaías: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, isto está mesmo a andar, olha que isto vai. E quando ele foi, fez um grande elogio, mas a seguir há uma coisa que é impressionante. É nesse capítulo 7, depois dessa entrevista, que é absolutamente uma coisa espantosa. Eu até vos leio, Lucas 4, 16, e em que no Evangelho de São João logo no começo é a mesma coisa. Lucas 4, 16. Mesmo uma pessoa que toma muitas boas resoluções e orientações na vida, nada está resolvido. Ele foi tentado a largar tudo, as tentações messiânicas, em que ele tinha tudo pronto. Quer dizer, se adorasse a voz, não de Deus, mas do diabo, o diabo, como sabe, que é uma figura, o diabo quer dizer que separa. O símbolo é o que reúne, o diabolum é o que separa. E então, aquilo que os separava da sua vocação, que separava da sua vocação é, de facto, se tu vens transforma estas pedras em pão, quer dizer, caramba, está muita gente com fome, muita gente desgraçada. E depois, uma outra tentação é a do poder. Dou-te tudo se me adorares. Quer dizer, quem adora o poder está-lhe nas mãos, não é? E, finalmente, uma outra tentação é a tentação religiosa. Faz algo da religião espetáculo. Portanto, há também aquela simbólica do templo, atira-te aqui abaixo. Quer dizer, as tentações messiânicas são tentações de ordem económica, de ordem política e de ordem religiosa. É muito engraçado que os discípulos que Jesus vai ter sucumbem sempre a estas tentações. Ao desejo de mandar, ao desejo de prometer tudo, não fazer nada, e sobretudo, condimentar isto com religião. Vocês sabem que há chamadas religiões da abundância, do progresso, religiões que ao fim e ao cabo também são negócio. E essas tentações messiânicas ele mandou-as passear. A partir daí, portanto, ele tem a conversa que lhes falei e depois
há algo que vem no Evangelho de São João, não sei se recordam, se não se recordam podem se recordar, logo no começo sabem que o Evangelho de São João começa por um hino sobre o verbo, é muito bonito, e depois no final diz assim: pois da sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade nos vêm por Jesus Cristo. Quer dizer, a diferença entre a ética, a moral e o Evangelho está aí. Nós andamos à busca de encontrar também instrumentos de resistir ao mal, de resistir àquilo que nos dobra. Mas aqui há algo que eu lhes chamo a atenção, que depois em Lucas, no capítulo 16, diz que até este momento foi também ele a lei. Agora é o tempo da graça e da verdade. O que é isto? É contra a lei? Não é um problema contra a lei. Quem já foi alguma vez à missa, ou quem já foi alguma vez a um lado, houve uma coisa que encontra sempre, que é a lei do sábado. No sábado não se podia fazer nada. Fizeram 1000 e tal prescrições do que não se podia fazer ao sábado para o sábado ser livre. Era o maior colete de forças que havia. Quer dizer, que é sempre esta coisa na religião, a mania sempre de mais uma lei, depois até fizeram um direito canónico e tudo isso. Quer dizer, é sempre pensar na lei, o que está mandado e o que está proibido e o que está incutido. Agora, é a lei da invenção do futuro. A graça é a lei da invenção do futuro. É a energia mística para dizer isto pode ser tudo diferente. Pode ser tudo diferente. Os milagres, a única função que vocês sabem que têm, nunca resolveram nada, não é? Porque as pessoas dizem sempre porque é que não deixou a solução, não é? Dos milagres. Deixava a fórmula e pronto, tínhamos tudo resolvido. Não, os milagres são atos de resistência. Isto não pode ser, isto pode ser de outra maneira. São aquilo que... Mas, como será? Puxai pela cabeça. Inventai o que deveis fazer. Temos de inventar. O milagre é só desfatalizar a história, desfatalizar a vida. É um ato de não se vergar, e é uma linguagem de há 2000 anos, num contexto religioso, é uma linguagem simbólica. Como sabem, a linguagem simbólica, umas parábolas e tudo, dizem uma coisa para dizer outra. Quer dizer, é sempre a linguagem indireta, não é a linguagem da autoestrada. Quer dizer, é a linguagem das curvas. O problema é o falar aqui desta coisa espantosa, que é de dizer assim, agora tendes de ser vós a lei de vós mesmos. Tendes de transformar a vossa vida. E só isso é que pode ser uma prudência também cristã. E então vou à única coisa que me interessa nesta manhã. Se eu conseguir dizer isto, podia já fazer a sesta. É o capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Como sabem, Jesus andava numa determinada altura, teve mulheres que lhe pagaram o projeto, não é? Do capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. Não me estejam a pensar que eu estou aqui a inventar, porque eu acho que Jesus fez uma revolução ultrafeminista, porque diz aqui no começo do texto, do capítulo 8, mas eu vou já onde queria ir. Depois andava por cidades
e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Eu pergunto sempre aos garotos na missa o que quer dizer evangelho quando começam. E eles agora já me respondem todos. Quer dizer, boa notícia contra o telejornal, que só dá más notícias, é sempre assim. Os 12 o acompanhavam. Assim como é que elas começam, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de desgraças. Maria, chamada Maria Madalena, da qual haviam saído 7 demónios. Até ficou limpinha. João, mulher de Cusa. O procurador de Herodes. Susana e várias outras que os serviam com os seus bens. Fizeram uma coleta para financiar o projeto de Jesus. E sabem que Jesus nunca teve problema nenhum com as mulheres. Elas nunca pediram nada. E foram as únicas que aguentaram no processo. E depois, na manhã, quando pensavam que estava tudo acabado, e diz o Evangelho de João, os apóstolos, cada um foi à sua vida, elas foram ver em que é que isto vai parar. Foram fazer as cerimónias do sepulcro. E Jesus é a elas que se revela e manda-as a elas evangelizar. O cristianismo é uma questão de mulheres. Foram as mulheres que tiveram esta resistência até ao fim e que Jesus diz, ide evangelizar os meus irmãos. Diz-lhe que está vivo. E depois, como sabem, a luta continua, tudo para a rua, né? Agora, o que eu quero aqui neste ponto é no Evangelho também de São Lucas, mas no capítulo 10, como Jesus com 12 não ia lá muito longe, então mandou uma catruzada de uns 70 e tal. Evangelizar, anunciar que tudo pode ser diferente. E eles vieram como estes adolescentes quando vão para campos de férias e vêm a contar coisas aí e nem nunca mais param. E agora eu leio. Os 72 voltaram com alegria dizendo, Senhor, até os demónios se nos submeteram em teu nome. Ele disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Se vocês já andaram em África, sabem o que isto é. E nada, na selva, digo, e nada poderá vos acontecer. E agora vem a revelação, para mim, a mais importante de todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Diz assim o texto. Correu tudo bem, foi fantástico. Hein? Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Então, como é que se vão alegrar? Alegrai-vos vós antes, porque os vossos nomes, vossa pessoa, era a forma de dizer a pessoa, os vossos nomes estão inscritos nos céus. A palavra céus era a substituição da palavra Adonai, que por sua vez substituía a palavra Yahvé. Para não profanar, para não idolatrar essas palavras, elas ficavam livres e diziam os céus, quer dizer, o reino do divino. Alegrai-vos porque estáis no coração de Deus. Em tradução portuguesa é assim. Alegrai-vos, sobretudo por isto. E o cristianismo não tem mais nada a dizer ao mundo. Alegrai-vos porque sois amados. Alegrai-vos porque sois gente que
tendes um lugar de resistência infinita. Sois amados. Eu acho que uma pessoa que se sente amada está para tudo, não é? Quer dizer, isso é que é a raiz da grande resistência, uma pessoa sentir que conta para os olhos de alguém. Conta que pode contar. E o que lhe diz é: vós estáis no coração de Deus. E isto não é reserva. Não os tantos. Porque depois vêm os movimentos religiosos e pensam que tomaram conta do divino e é só para nós. Quer dizer, graças a Deus que ele começou sempre pelas periferias e agora o Papa Francisco também tem a mesma pancada, não é? Quer dizer, de ver o mundo a partir dos excluídos, a partir dos que não contam, a partir daqueles que se pensam e que querem fazer que são os vencidos. Não são os vencidos, serão os vencedores. E então, mas repara que ainda é só o começo. É que a seguir diz: naquele momento, ele exultou de alegria. Sob a ação do Espírito Santo. E disse: eu te louvo, ó Pai dos céus, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos que pensam que sabem tudo e a revelaste aos pequeninos. Eu traduzo assim: esta saiu-me boa. Estão a perceber? Quando ele diz, naquele momento ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo. Depois de dizer que sois amados, estáis no coração de Deus, então ele enche-se de alegria. E depois vai dizer séculos e séculos. E voltando-se para os discípulos, diz: felizes vós, felizes os vossos olhos, que veem o que vós vedes e ouvis o que vós ouvides. Porque séculos e séculos andaram à espera de ouvir isto e não tinham ouvido. E ele também não. Ele também não tinha ouvido. Depois do batismo, diz: tu és um filho muito amado. Mas agora diz: isto é para todos. Fantástico. É aqui, e então vem a seguir a narrativa do grande mandamento, que é o do amor. Quer dizer, nós temos a nossa casa no coração de Deus, é a nossa casa, ninguém nos poderá arrancar de lá, e agora toca definir, arranjar casa para todos, não é? Arranjar também corações no mundo que sejam a habitação dos outros, que é isso que é a essência da vida, é encontrar sempre aquilo que para nós é muito importante que aconteça também aos outros. Encontrar, isso depois depende da imaginação. Ponto. Este é para mim a referência. Só que há uma outra coisa. E acabo. Eu já devia ter acabado, mas eu dou já por terminado, que é um capítulo muito especial do Evangelho de Mateus, que muitos conhecem, mas às vezes as pessoas vão só para a conclusão. O Evangelho de Mateus tem um capítulo que é muito engraçado. Enquanto o Lucas é sempre dai, repartir, ficais limpos, só ficais limpos repartindo. Um amigo meu que dizia, claro, assim, fica-se mesmo limpo, não se tem nada. Agora, o problema do Mateus é diferente. O Mateus deixa o mundo à vontade. E então há um capítulo com 3 parábolas, todas elas, as 2 primeiras malucas, que não podem ser mais. E a gente até diz, não devia ser. Porque a primeira parábola, a gente depois faz moraleja disto, mas a primeira parábola é um mundo onde ninguém dá nada a ninguém. É aquilo que chamam a parábola das virgens. As pessoas pensam aqui virgens que são mulheres que ainda não tiveram relações, aquilo não tem nada a ver. Eram raparigas casadoiras, quer dizer, que ainda não casaram, e estavam precisamente
a fazer companhia para um casamento, para uma festa de casamento. E há, diz aqui, as tontas e as avisadas. As tontas é como aquelas pessoas... quando se ia para piqueniques, havia alguns que nunca levavam nada. Há de haver algum tonto que leve demais. Estão a perceber? O problema é sempre confiar nos outros. Elas também iam passar a noite de vigília, mas não levaram azeite, não levaram luz para passar a noite. Chegou um determinado momento, faltou. E então foram às outras que tinham. Elas estavam... Pois nem há para nós, nem para vós. Aí de comprar e vender. Só que quando regressaram, chapéu. Já a boda tinha começado, já não podiam entrar. Isto é uma parábola, uma comparação, e para deixar a nossa imaginação à vontade, pois cada um imagina como lhe apetece. Uma parábola não é um catecismo. É uma arte de espevitar a imaginação. E aí é um bocado este retrato do mundo em que estamos. Ninguém dá nada a ninguém. E nós gostamos muito disso, olho vivo, não é? Quer dizer, cada um tem de se zelar e fazemos logo a moraleja, cada um não andar como a cigarra e a formiga, não é? Isto é mesmo a parábola e tudo isso. Mas é isto, é o mundo, um retrato do mundo que temos. É sempre quem as coisas correm bem é quem faz por elas. É o que nós dizemos todos, não é? É sempre... mas vamos ver que isso não é bem assim. A seguir vem uma parábola pior. Uma parábola do capitalismo mais selvagem que há. A dos talentos. Um nasce só com uma capacidade, o outro tem duas, o outro tem 5. Ao que tem uma capacidade só diz, puxa, este patrão é horrível. Quando regressar, deixou-lhe um encargo, dou-lhe o que ele me deu e acabou e não há mais discussão. O outro deu-lhe 2 talentos, pôs a render, teve mais 2. E o 5, mais 5. E a coisa é assim, nós achamos, é fantástico. Empreendedorismo, não é? Que agora até andam a querer empreendedorismo na escola, eu digo, só se for para roubar uns aos outros, os garotos, ensiná-los a roubar a borracha do vizinho. O problema é, de facto, mas é um retrato também do mundo. E como sabem, a parábola acaba assim: a quem muito tem, muito mais lhe será dado. E o que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Querem melhor? É o retrato também do mundo. E isto as pessoas dizem, depois fazem a moraleja, que a pessoa mesmo que tem só um talento tem de fazer tudo por ele, e é certo, isso não está nada, mas não é disso que fala o texto. O texto a seguir vem uma outra parábola. Andam à vontade, façam o que fizerem do mundo, na primeira e na segunda parábola, mas a seguir isto vai a tribunal. O juiz do mundo está uma representação do fim do mundo. Vocês sabem que isto, fim do mundo, nunca se sabe quando é. No ano 2000, eu estava à escadaria do convento e cá embaixo, e davam 2 testemunhas de Jeová comigo a dizer, a explicar-me que havia ao fim do mundo. Eu estava-lhe a dizer, vocês deviam alargar mais os prazos, porque dá sempre bota. Não. Estava eu com aquela conversa a dizer, muito amiga, e nisto passa uma mulher ao lado que ia trabalhar nas casas vizinhas de limpeza. Lá conhecia a senhora. Ela estava assim comigo e uma despega-se e vai falar com ela e diz, sabe que o mundo vai acabar? Diz ela, já não é sem tempo. Pronto, quer dizer, acabou a discussão sobre o fim do mundo. Agora,
aqui há uma representação do fim do mundo, quer dizer, a nossa vida vai a tribunal. E então as pessoas dividem-se. Os padres de Castro Daire, uns que estiveram lá, já não são os mesmos, punham sempre, isto ao contrário, à direita e à esquerda, mas punham o pessoal, eles eram de esquerda, punham o pessoal de outra maneira. Mas na distribuição há uns que, é impressionante, que diz: vinde benditos do meu Pai, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu, vestiste-me, estava na cadeia, visitaste-me, libertaste-me, estava doente e vieste ter comigo. Porreiro, quer dizer, a malta que tinha feito bem, pronto, isto é para sempre. Mas agora o engraçado é isto. Diz: e quando é que a gente te viu? Se a gente soubesse que eras tu, ainda fazia melhor, não é? Quer dizer, Jesus diz: o que fizeste a um destes que precisava, foi a mim que o fizeste. É o Senhor da história, nem sequer se diz se é Deus, se não é Deus, não diz nada. É o Senhor da história, e isto é fundamental. As pessoas que fazem bem só porque a outra pessoa precisa, não tem mais motivo nenhum, a outra pessoa precisa, entraram no reino de Deus definitivo. O encontro religioso, o encontro com Deus, é com sem nome. Quer dizer, Deus não aparece na narrativa como Deus. Isso, é o Senhor da história, o Filho do Homem, que veio julgar o mundo. Isto significa para mim algo, e acabo aqui, que é o seguinte: nós, a grande resistência que temos de fazer é à indiferença. O grande ato de resistência nosso é nós não sermos indiferentes. Não deixar correr. O mundo pode ser mudado. E a primeira mudança é dentro de nós. Que atitude é que eu tenho perante tudo o que acontece? E aí é que encontro o absoluto. É nas coisas relativas, no dia a dia, nas coisas que é que encontro o absoluto. Porquê? Porque fiz a chamado ato incondicional. Fiz àquela pessoa, tratei bem, porque ela precisava. Qual é o outro motivo? Não há mais nenhum. Isto é absoluto. Isto é o ato absoluto. E a resposta também absoluta. É o encontro com a vida para sempre. E acabei.